Boa noite, pessoal, tudo bom? Pessoal, nós vamos continuar a nossa apostila de infecção hospitalar e infecção comunitária, tá? Então, a gente falou um pouco da aula passada, a gente está falando sobre limpeza, desinfecção, esterilização, asepsia, antisepsia, né? E aí, a gente vai olhando isso com mais, de uma forma mais profunda, tá? E vendo a necessidade dessa diferença de um para o outro. E essa apostila vai ajudar muito vocês no trabalho, tá? Que eu pedi para vocês, tanto que ela fala ainda um pouquinho de artigos críticos, semicríticos e não críticos, e das áreas críticas, semicríticas e não críticas, e qual o tipo de limpeza que a gente tem que fazer. Se pode ser uma limpeza simples, tem que ser feita uma desinfecção, uma esterilização, tanto do local quanto dos artigos que a gente são usados. Os artigos são os equipamentos que são usados. Por exemplo, um bisturi, uma gazinha, né, uma pinça, né, a própria luva, se tem que ser uma luva de procedimento, tem que ser uma luva estéril, tá? Se o material vai ser usado uma sonda, né, um catéter, se ele tem que ser um material apenas limpo, higienizado, ou se ele tem que ser esterilizado, tá? O nosso estetoscópio, o aparelho de pressão, o termômetro, que a gente usa em vários pacientes, como que deve ser feito a limpeza dele, qual tipo de produto que eu vou usar para desinfecção, e é isso que eu venho cobrando de vocês no trabalho, tá? E que a gente vai falando um pouquinho também ao longo da apostila, tá bem? Então, a limpeza é uma operação realizada para a remoção física das sujidades, com detritos, insetos, poeira, tá? Então, é coisa que a gente faz para aquela limpeza fixa, é o que a gente faz em casa, tá? Então, é varrer, passar pano, tá? Para realmente tirar a sujeira que está visível, que a gente consegue ver, às vezes, um bicho, uma poeira, entendeu? Uma sujeira, lixo no chão, entendeu? Isso é a limpeza, tá? Só que lembrando que no hospital a gente não vai fazer, a gente não varre, né? Acho que vocês nunca devem ter visto vassoura no hospital, tá? Não tem, não pode, tá? Porque no hospital, se varrer, levanta poeira, ou seja, micro-organismos, que vão causar várias infecções, vão piorar o quadro clínico dos pacientes, tá? Então, no hospital a gente não faz, a gente não varre, tá? O pessoal não varre com vassourinha, não. Eles varrem com pano. Então, eles vêm tirando com pano seco e depois vem passando o produto com pano úmido, com o desinfetante, com o produto que vai ser passado no local, dependendo do grau de prioridade daquele ambiente. Se aquele ambiente é um ambiente crítico, não crítico ou semicrítico, tá bom? A desinfecção é o processo de destruição dos micro-organismos de forma vegetativa, como vírus, fungos e bactérias. A desinfecção já é uma coisa que a gente faz já para áreas mais críticas, tá? Para áreas que a gente tem que fazer, que você precisa de uma destruição de micro-organismos de forma mais pesada, como, por exemplo, quarto, leito dos hospitais, tá? A parte lá de CME, a parte lá do postinho de enfermagem, tá? Tem que ser feita uma desinfecção de forma mais rigorosa. Não pode ser só um paninho com água, não. Água e sabão, não. Paninho com água poderia, uma limpeza simples, eu poderia fazer, por exemplo, na recepção, no estacionamento do hospital, na sala de espera de acompanhantes, entendeu? Ali na recepção mesmo. Seria banheiro, entendeu? As outras áreas a gente já vai aumentando o grau de limpeza que eu tenho que fazer, dependendo da gravidade do ambiente, tá? A esterilização é o processo de destruição de todos os tipos de micro-organismos, tá? Todos, que a gente não vê, aquelas microscópios, todos. A esterilização, ela é quase 100% de destruição de todo tipo de micro-organismo. E aí, onde que eu vou usar a esterilização? Por quê? Porque eu vou usar, geralmente, quando eu vou fazer um procedimento no paciente, que eu preciso abrir o meu paciente, como, por exemplo, um bloco cirúrgico. Lógico, gente, não tem como eu esterilizar um bloco cirúrgico ou um CTI, né? Porque a esterilização eu preciso de temperaturas altíssimas, geralmente tem uma máquina, né? Que é a autoclave, que a gente usa, a gente vai falar um pouquinho dela no final da apostila.
E aí que é feita toda essa esterilização, essa de alto nível, ou seja, são temperaturas elevadíssimas, tipo, chega a 2.000 graus, coisa que não dá pra você enfiar a sua mão lá dentro, senão você arranca a sua mão fora, tá? Você perde a mão cai, tá? Temperaturas muito, muito elevadas, tá? E aí a gente vai usar a esterilização em artigos críticos, tá? Por exemplo, uma luva estéril, tá? Ou a chamada luva de procedimento, luva cirúrgica, tá? Diferente da luva de procedimento que a gente vai usar, por exemplo, para fazer uma limpeza de troca de fralda, tá? Um curativo simples, tá? Funcionar um acesso, a gente vai usar uma luva de procedimento. Mas se eu tenho, por exemplo, uma ferida infectada, ou se eu vou fazer uma cirurgia no meu paciente que eu precisar abrir o meu paciente, então eu vou usar uma luva estéril, porque eu preciso eliminar o máximo de micro-organismos possíveis. Então, ou seja, a esterilização vai eliminar completamente todos os tipos de micro-organismos. Então é essa luva que os médicos usam para fazer cirurgias, tá? Que fica lá andando com a mãozinha para um lado, para o outro, para cima assim, entendeu? Que é essa luva que não pode se contaminar, tá bom? Então, ela é usada em ambiente para procedimentos críticos, tá? Geralmente quando você vai abrir o paciente, quando você tem uma parte aberta, uma ferida aberta, infectada, você tem que diminuir a contaminação, ou que você quer evitar, quer prevenir a contaminação, tá? E isso vale para os artigos também, como por exemplo, um bisturi, uma gazinha estéril, uma compressa estéril, né? Uma pinça cirúrgica. Então são artigos, geralmente a maioria dos artigos cirúrgicos, tá? Todas as pinças, todas as tesouras, os bisturis, tudo que é utilizado em cirurgia, em procedimento cirúrgico, geralmente são estéreis, tá bom? A antisepsia, a redução do número de micro-organismos existentes nas camadas superficiais e profundas da pele. Lembrando que a antisepsia, ela deve ser usada apenas em tecido vivo, tá? Então eu vou passar para vocês a diferença de antisepsia e asepsia, tá? Então eu tenho aqui, ó, peraí, passei direto. Então tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui. A limpeza é o processo de remoção mecânica das sujidades, realizado com água, sabão ou detergente de forma manual, tá? Então lembrando que a limpeza é um procedimento mais simples, tá? Onde eu vou fazer a retirada manual, tá? Então realmente eu vim com pano, né? Às vezes só com água e sabão, uso um detergente ali, mas é de forma manual e eu apenas tiro a sujidade que está visível, tá? Então, a prioridade dela é a remoção da sujidade. Tem uma baixa redução de micro-organismos, já que eu não uso nenhum tipo de desinfetante de alto poder destruidor, né? De micro-organismos, então é uma coisa mais simples. E ela é apenas remoção ou redução da substância. Então, eu vou apenas reduzir o número de micro-organismos, tá? Eu não vou eliminá-los, tá bom? E a gente já tinha falado no início da aula, mas a gente vem reforçando, né? No início, quando a gente começou as matérias. Lembram? Que a gente tem as técnicas de limpeza hospitalar, que a gente tem a limpeza concorrente, né? Que é aquela diária que a gente faz todos os dias, que o hospital faz todos os dias. E a gente tem a limpeza terminal, que é feita geralmente quando o paciente tem alta, quando o paciente vai a óbito, quando o paciente é transferido para um outro hospital, tá? E aí que a gente faz a limpeza terminal. E aí a limpeza hospitalar, ela deve ser feita de forma geral. Eu não vou só varrer chão, não, tá? Então a gente vai lavar. A gente não, porque não é a gente que faz, tá? Tem o pessoal da limpeza. A gente treina o pessoal da limpeza e a gente vistoria, tá? Então é a gente que fica de olho se eles estão fazendo de forma correta ou não, tá? Então a gente tem que saber sim, porque a gente que vai ensinar, pra gente ensinar a gente tem que saber, e é a gente que vai vistoriar, tá? A gente que vai ficar de olho se eles estão fazendo de forma correta ou não, tá? Então a gente tem a limpeza de tetos e paredes, tá? A gente tem a limpeza do chão, tá? Então aqui, ó, as paredes e os anexos, né? Então eu sempre vou começar a fazer a limpeza de cima para baixo, tá?
Limpezas terminais, iniciar sempre pelas paredes e por último vai o piso. Então, se eu começo de cima, começo lavando o teto, vou descendo para as paredes e aí depois eu venho pro chão. Lembrando que o chão eu sempre venho de dentro para fora, tá? Da parte mais longe, trazendo para mais perto da porta, tá? Os tetos, sempre em sentido único, nada de ficar esfregando, vai para um lado, vai para o outro, vai para cima, para baixo, nada disso, tá? Sempre, ó, puxa para um lado, aí volta, puxa de novo, aí tira, põe, puxa de novo, sempre em sentido único, tá? Nada de vai e volta para um lado, para o outro, e faz bolinha, e gira, e desce e abaixa, não, sempre em um sentido único, tá? Não realizar movimentos de vai e vem ou circulares, né, igual eu falei. Pisos de quartos ou enfermarias. Iniciar a limpeza sempre do fundo para a porta de entrada, que eu falei, sempre começa da onde está mais longe para onde está mais perto, que é mais perto da minha entrada. Então, eu vou trazer a sujeira para fora do quarto, tá? Os pisos e corredores, tá? Aí, a partir do momento que eu já tirei a sujeira do quarto e trouxe para o corredor, aí eu vou vir do corredor, tá? Até a saída, tá? Mais lá de dentro, lá do fundo do corredor, e vou trazendo até a saída, tá? Iniciar a limpeza nas áreas mais limpas para as áreas mais sujas, tá? Utilizar 2 baldes, tá? De cores diferentes para limpezas de pisos. Utilizar água e detergente para a limpeza de superfícies, tá? Realizar a remoção e tratamento de superfície de maneira orgânica. Separar panos e fibras de diferentes tipos de superfícies e áreas. Tem que analisar o que eu tenho naquele meu ambiente. Qual o tipo de serviço que eu tenho ali? Então, qual é o tipo de limpeza que eu vou fazer? Eu sempre deixar mais de um tipo de piso, de pano separado, tá? E usar balde diferente, um balde só com água e um balde com água e sabão para eu fazer a limpeza. E se eu for usar algum produto, tem que ter um terceiro balde. Por exemplo, eu levo o produto na mão, um desinfetante, um cloro, né? Uma água sanitária, um álcool que eu vou passar, então eu sempre tenho que levar ele também. E sempre deixar um pano para cada tipo de limpeza que eu vou fazer. Se eu vou passar pano com água e sabão, é um tipo de pano que está dentro do balde. Vamos colocar um pano azul e está dentro do balde azul. Aí agora eu vou passar só o pano para tirar água e sabão. Então é um pano laranja com um balde laranja, que está só com água. Agora eu vou passar o desinfetante. Aí é um balde verde com pano verde, tá? De preferência, separar por cores para poder ver. Se eu não puder separar por cores, eu identifico os meus baldes que eu vou preparar e eu jogo um pano lá dentro para que eu possa saber qual pano que é, qual que eu estou usando e a ordem de cada um, tá bom? A limpeza terminal, né, que é aquela que você limpa tudo, todos os móveis, você limpa a cabeceira de cama, limpa rodapé, você limpa o pé da cama, limpa as paredes, os tetos, você limpa tudo quanto é artigo, cada mínimo detalhe, cada partezinha da cama, do criadinho que fica ali no quarto do paciente. Então, é a limpeza terminal, aquela limpeza que realmente vou tirar todos os micro-organismos. Porque vai que saiu daquele quarto um paciente com tuberculose, por exemplo. E aí vai entrar naquele mesmo quarto um paciente com o pé quebrado. Imagina, o paciente deita para tratar, fazer uma cirurgia por causa do pé quebrado e sai de lá com tuberculose porque deitou na mesma cama que o paciente com tuberculose estava deitado há uma semana atrás. Então, gente, tem que ser feita uma limpeza realmente de forma séria para evitar essa contaminação hospitalar, que é a contaminação que o paciente pega dentro do hospital. Tá? Lembrando que a diferença é que a gente tem também a infecção comunitária, que é aquela que o paciente pegou fora do hospital, mas os sintomas só foram se manifestar dentro do hospital. Como que eu vou descobrir isso? A gente tem a CCIH, lembrando dela? A CCIH, que é a minha Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, é que vai diferenciar, que vai fazer essa investigação, essa pesquisa, para realmente definir se foi uma infecção comunitária ou uma infecção hospitalar. Tá bom? E aí sim, se for uma infecção hospitalar, tomar as devidas providências. Aí ela vai investigar para ver se foi erro humano, se foi erro do pessoal da limpeza, se foi erro do produto que está sendo usado, se a forma de limpar que está sendo errada, se realmente foi feita a limpeza, se foi o pessoal da lavanderia que não lavou a roupa direito, entendeu? Se foi o pessoal da enfermagem que colocou sem
pedir higienização, ou se a enfermagem não lavou as mãos para trocar de um paciente para o outro, tá? Então vai ser feito toda uma investigação até eles descobrirem o porquê, e aí vai ter um treinamento para isso não voltar a se repetir, todo mundo vai ser orientado, e se ficar definido que foi um erro, por exemplo, da enfermagem de não lavar as mãos, vai ser treinado, mas também será punido, né? Então, geralmente, assina advertência, ou dependendo, pode dar até demissão mesmo, por justa causa. Porque quando vocês entram no hospital, a gente assina um termo, a gente recebe treinamento e assina um termo de que a gente está capacitado, ou seja, nós estamos treinados, estamos habilitados para realizar aquele serviço e que sabemos como fazer. E se a gente faz de forma errada ou deixa de fazer, né, pela pressa, pela correria, e acontece de um paciente adoecer ou coisa assim, ou eles mesmos verem que não foi feito mesmo que nem quem se adoeça, nós podemos ser mandados embora por negligência, tá? Que é quando a gente sabe que tem que fazer e não faz. Negligência, imperícia? Eu acho que eu botei algum desses aqui, alguma apostila eu tenho falando sobre isso, só que agora eu me confundi, eu não sei se é negligência ou se é imperícia. Acho que é negligência, que é quando você sabe, mas não faz. Né? Imperícia é quando você faz sem saber. Acho que é isso mesmo, tá? E aí, você pode ser mandado embora por justa causa, tá? Além, se o paciente adoecer ou tiver alguma sequela, alguma coisa assim, você pode, inclusive, ser processado e perder o seu corém, tá? Então, vamos ficar atentos, porque isso é muito sério que a gente faz, tá bem? Então, tá aí. Asepsia e antisepsia. Qual que é a diferença? Nós vamos falar certinho, bonitinho, porque a gente não fala errado. Aluno meu não pode falar errado, tá bom? A asepsia é o conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de micro-organismos no ambiente, que logicamente não os tem. Logo, o ambiente asséptico é aquela que está livre de infecção. Então, a asepsia eu vou fazer no meu ambiente, em tecido não vivo, tá? Eu vou fazer no chão, no teto, nas paredes, vou fazer nos artigos, eu vou fazer asepsia no meu estetoscópio, no meu aparelho de pressão, no meu termômetro, no meu glicosímetro, eu vou fazer nos artigos, tá? Coisa não viva, tá? E a minha tá? Antisepsia é o conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de micro-organismos ou removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-lo. Para tal fim, utilizamos antissépticos ou desinfetantes, tá? A antisepsia eu geralmente uso para tecido vivo, tá? Ou seja, as minhas mãos, tá? Quando eu lavo até o cotovelo, quando você vai fazer a limpeza numa região cirúrgica, tá? Numa área da pessoa que vai ser operada, como por exemplo uma cesárea, a gente vê passando aquele iodo, que é aquele produto marronzinho, sabe? Que eles jogam bem geladinho, marronzinho, faz ali, esfrega aquela região ali, ó, aquilo você está fazendo uma antisepsia. Quem faz? Nós, tá? Nós que fazemos, né? O médico não. Nós fazemos para o médico ir lá e cortar. O médico vai e abre o paciente, mas quem vai fazer a antisepsia do paciente para o médico abrir somos nós. Então, quem tem que saber? Nós, tá? Então, nós temos que saber como que faz. Então, geralmente a gente usa o iodo, povidine ou a clorexidina e álcool 70%. Então, a antisepsia eu faço em tecido vivo, antivivo, tá? Então, eu faço antisepsia em tecido vivo e asepsia, tá? Geralmente nas paredes, no chão, tá? Outra forma que a gente pode falar de asepsia e antisepsia é isso. O que é uma forma asséptica, tá? Eu prevenir a infecção usando alguma coisa. Se é coisas não vivas, então eu usar os meus EPIs, gorro, máscara, óculos, luva, tá?
sapato fechado. Isso é uma forma de asepsia, tá? Então eu tenho aqui meu óculos de proteção, gorro, luva, máscara, uso de capote ou os propés, que é tipo uma touquinha, só que você coloca no pé, tá? Você calça ele protege o seu sapato. Geralmente a gente usa isso em bloco cirúrgico, tá? Que aí a gente coloca para proteger o pé, é tipo uma touquinha mesmo, tá, gente? Porque a gente tá andando para um lado e pro outro, inclusive no banheiro com aquele tênis, com aquele sapato fechado, então ele tá, e a gente veio da rua andando, por exemplo, com tênis, então a gente está trazendo muita infecção. E o bloco cirúrgico é um ambiente que tem que estar mais estéril possível, né? O mais, como é que falo? Livre possível de micro-organismos de forma mais possível, de preferência, né? Então, eu uso no meu tênis justamente para eu evitar transmitir micro-organismos que eu trouxe lá de fora para dentro. E meu paciente vai ficar aberto, exposto, então eu quero evitar qualquer contaminação no meu paciente. Então eu uso os propés também. Então esse EPI que eu uso é uma forma de asepsia, tá? Então a asepsia é o processo pelo qual consiste afastar os micro-organismos de um determinado ambiente, objeto ou campo operatório, tá? Então quando eu afasto o meu micro-organismos da melhor forma possível, que seja passando pano com algum desinfetante nas superfícies ou usando EPI, eu estou fazendo uma forma asséptica, tá? E aí eu tenho a forma antisséptica, tá? Que é quando eu uso produtos antissépticos, como o caso de lavar as mãos. Se eu lavo as minhas mãos com água e sabão, estou fazendo uma forma de antisepsia. Só que eu não vou eliminar, é apenas uma limpeza. Eu não vou eliminar todos os tipos de micro-organismos. Para isso eu tenho que lavar de forma correta, aqueles 5 minutinhos pelo menos, 5 para um lado, 5 para o outro, 5 em cada dedinho, 5 na pontinha dos dedos, no punho, tá? Então eu faço a minha higienização das mãos de forma correta, tá? E depois eu ainda passo o iodo, eu passo a clorexidina, tá? E ainda por cima da calça uma luva estéril, para tentar realmente prevenir a melhor forma possível. Então, quando eu faço isso em mim ou no meu paciente, na pele do meu paciente, eu estou fazendo uma forma antisséptica, tá? Eu uso em pessoa, tá? E a asepsia eu uso em objetos, tá bom? Então, consiste na utilização de produtos micróticos ou microbióticos, tá? Sobre a pele ou mucosa, com o objetivo de reduzir ou remover micro-organismos em sua superfície. Então, a antisepsia eu uso em pele do paciente, ou quando a gente usa para fazer, por exemplo, você vai fazer uma lavagem de uma ferida infectada, você vai jogar os produtos ali. Então, é uma forma asséptica, antisséptica, tá? Quando eu uso na pessoa, uso numa ferida, tá na pessoa, seja na pele íntegra ou para higienizar uma ferida, é forma antisséptica. E asséptica é quando eu uso em superfícies ou os meus EPIs. Deu para entender? Tranquilo? De boa aí? Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo, ó. A asepsia, tá? Inexistência de matéria infecciosa ou séptica, tá? Conjunto de métodos capazes de proteger organismos contra germes patogênicos, além de impedir a proliferação de doenças, tá? Então, a asepsia, tá? É quando você vai tentar impedir uma matéria, tá? Um micro-organismo que está presente em alguma superfície de se proliferar, tá? Ou transmitir para outra pessoa. Medidas de asepsia. Você tem, por exemplo, a desinfecção da unidade, desinfecção dos materiais, desinfecção do mobiliário cirúrgico, desinfecção de pisos, áreas externas. Então, quando eu faço a limpeza, a desinfecção, tá? A esterilização são formas assépticas, tá bom? Aí a gente tem a antissepsia, né, consiste na utilização de produtos sobre a pele ou a mucosa, com o objetivo de reduzir os micro-organismos de sua superfície. A antissepsia eu uso na pessoa, tá?
numa pessoa deitada na pele ou mucosa, tá? Do paciente, da pessoa, tá bom? Então, exemplos de asepsia, tá? O ato de lavar as mãos impede a transferência de micro-organismos presentes nas mãos, do agente de saúde para o paciente. Então, lavar as nossas mãos, seja com água ou sabão, é uma forma asséptica, tá? Porque ela vai impedir a proliferação, tá? A esterilização de materiais, tá? Não tossir, espirrar ou nem mesmo falar sobre o material esterilizado. Então, gente, além de eu ter esses materiais, só de eu me afastar, de eu proteger, por exemplo, hoje usar máscara é uma forma asséptica. É em mim? É, mas não é um meio que eu estou usando para impedir a proliferação? Então é uma forma asséptica, tá? Usar papel toalha, tá? Não sentar na cama do paciente, não colocar objetos no chão, materiais no chão, remoção de bactérias. Então, isso tudo são formas assépticas, tá bom? E a antisepsia, a destruição ou diminuição de micro-organismos existentes nas camadas superficiais ou profundas da pele. Então, antisepsia, estou falando de pele do meu paciente, tá? Ou a minha também. Através de agentes germicidas e passíveis de aplicação em tecido vivo, tá? Então, antisepsia em pele humana, tá? Em tecido humano, como clorexidina, álcool, tá? Iodo, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Processos de antisepsia. A remoção de sujidade superficial, retirada de fragmentos de pelo. Se eu retirar pelo para poder utilizar, para fazer o procedimento cirúrgico, é também uma forma de antisepsia, porque o pelo pode acumular sujidade ali também, tá? Limpar pregas cutâneas, como limpar o umbigo, cotonete para limpar o ouvido, tá? Nariz, boca, também é uma forma de antisepsia, tá? Cobrir a área preparada com compressa estéreo até o momento da pintura, tá? Então, você vai fazer uma cesárea, por exemplo. Então, você faz a higiene, você passa o iodo na barriga do paciente, né? E aí, depois você vem e cobre com uma gazinha estéreo, uma compressa estéreo, aquela área, até o médico chegar para fazer cirurgia. Então, isso é uma forma também de fazer a antisepsia, porque você já fez a limpeza, né? Você já fez toda a antisepsia. Se você largar lá exposto, vai contaminar de novo, porque o médico está demorando, está terminando de lavar as mãos, alguma coisa assim. Então, você vai e cobre aquela área com uma compressa estéreo. Você está evitando que o micro-organismo do ar, ou de alguém que vai se aproximar, caia naquela parte onde já está preparada para uma cirurgia, tá? E aí, a pintura de campo, que é a pintura que eles usam para fazer justamente isso, para colorir e para higienizar a área que vai ser aberta, que é para preparar a pele para remoção de todos os micro-organismos daquela pele, onde aquela região vai ser cortada, vai ser aberta, tá bom? Tranquilo?